Foi muito bom vocês terem vindo aqui gravar comigo, que é a oportunidade de eu lembrar uma das passagens, né, da nossa rica história de Caravelas. Né? Caravelas, ao longo desses mais de 500 anos de história, está entremeada de histórias e de histórias. Né? Mas, na realidade, quando nós fomos convidados a participar deste livro, né, que é uma coletânea de contos da cidade, eu me lembrei de várias passagens que aconteceram em Caravelas, passagens que meus avós contavam, que também eram caravelenses, que meus avós contavam, que também caravelenses eram. E uma das histórias que eu achei mais interessante, mais divertida, foi a história de maconha. Talvez até porque eu tivesse conhecido maconha, né? Eu conheci quando ainda mais ou menos jovem, eu mais jovem, muito mais jovem que ele, e ele agarrava num time lá chamado Capa, que era o Clube Atlético de Ponta da Areia, ali do distrito de Ponta da Areia, que naquela época tinha uma Baiminas, que era uma estrada de ferro famosíssima no Brasil e no mundo, porque ela ligava o Porto de Caravelas, aqui no extremo sul da Bahia, ao noroeste das Minas Gerais, né? Passando por cidades importantes, criando cidades ao longo dos seus trilhos. E a história de Caravelas se confunde até com a Baiminas, porque a Baiminas era dos idos de 1800, né? E ela formava um tripé muito bom com o aeroporto, né? E com o porto de mar. De sorte que nós tínhamos a oportunidade, ainda naquela época, de poder pegar um navio para ir para o sul ou para o norte, aqui para Salvador ou para o Rio de Janeiro, né? Ou poderíamos simplesmente pegar um voo ali no campo da aeronáutica, né? No famoso aeroporto das Conchas, e ir a Recife, ao Rio de Janeiro, né? Então Caravelas tinha muita importância pela sua posição estratégica e por ter já naquela época essa infraestrutura de porto, mar e ferrovia. Né? Então era uma época muito boa, uma época em que a cidade pululava de gente, de estudantes que vinham de todas as partes aqui. Né? E foi dentro desse cenário bonito de apito de trens, né? E de alegria em Ponta de Areia, de jogos famosos do Baiminas contra o Capa, ou do Capa contra o Vitória aqui de Caravelas, que eu vinha conhecer maconha. Maconha é um goleiro muito bom. Né? Ao contrário do que se possa pensar, maconha não era uma droga, maconha era uma coisa boa, era um grande goleiro. Então comecei a escrever uma história que não é história, que é história. Maconha realmente tinha esse apelido, era um bom goleiro e era muito visado pelas pessoas que vinham aqui, queriam sempre levá-lo para fora para jogar em outros times. E tinha um capitão de navio chamado Seu Miguel, que ele gostava muito de maconha. E sempre que ele vinha com o navio dele chamado Timbira, ele falava para o pai de maconha: olha, eu vou levar seu filho para jogar no Vasco, vou levar seu filho para jogar no Vasco, né? E uma certa ocasião, então, ele realmente teve sorte, o pai concordou e lá foi maconha, embarcado no navio Timbira, rumo ao Rio de Janeiro, para jogar no Vasco. Naquela época, as comunicações eram feitas pelo telégrafo da Baiminas, né? Então o chefe da estação, se não me engano naquela época, não sei se era seu Hermes, quem era, ou seu Denosiro, chamou o pai de maconha e disse: olha, você tem que avisar os familiares de maconha que o Rio de Janeiro é uma cidade grande. Avisar que maconha está chegando, né, no Rio de Janeiro. Aí foi lá no telégrafo da Baiminas, né, que naquele tempo o telégrafo era aquele famoso pica-pau que se chama, que era o Didi da Dadá, né? A, por exemplo, A, ponto linha, B, linha, dois pontos, né? Era o código Morse, né? Então os telegramas todos eram passados assim naquela época. Não era tempo de fax, não era tempo de internet, nem sonhava ainda em internet, né? De sorte que o pai de maconha passou então um telegrama para os familiares do Rio de Janeiro, com o seguinte texto, mais ou menos assim: segue maconha, navio Timbira, chegando Porto, Rio de Janeiro, dia 10 mais ou menos. Né? Abraço, fulano de tal. E esse telegrama então chegou ao Rio de Janeiro e avisando que maconha ia chegar no navio Timbira.
Ai, meu Deus do céu, dá até... Né? Imagina, eu fico imaginando quando esse telegrama bateu lá nos Correios, na rua 1º de Março, no Rio de Janeiro, que eu me lembro que era lá. Então, quando o agente lá abriu o telegrama, tá lá, segue maconha, navio Timbira, chegando no Rio de Janeiro, dia tal. Ele ficou doido. Aí ele estava doido por uma promoção e falou, opa, vou denunciar a polícia marítima, vão prender essa maconha toda que vem pelo navio, né, e vou ficar famoso, né? Então ligou para o chefe da polícia lá. E o chefe da polícia falou, olha, você não mostra para ninguém, porque esse chefe da polícia, naquela época, era uma polícia especial, ele era muito famoso no Rio de Janeiro. E ele, se conseguisse prender um carregamento de maconha, ficaria famoso, né? Então já ligou para os repórteres mais famosos e tal. E naquela madrugada, quando o navio aportou lá na Baía de Guanabara, né, já tinham 3 lanchas lá para prender o navio e prender a maconha. Né? E cercaram o navio e tal, e assim, vocês estão carregando maconha, não é? E com gramofone, aqueles megafones, polícia, queremos a maconha, queremos maconha, queremos a maconha. Pois é, então chamaram o comandante do navio, o senhor Miguel, comandante, nós sabemos que o senhor está carregando maconha aqui no navio. Mas não tem maconha, não tem maconha sim, tem maconha, não tem maconha no navio, tem maconha, não tem. E ficou, e metralhador em riche, queremos a maconha vai ficar prendida, né? O senhor está preso, mas não tem maconha nenhuma aqui, não tem, procuraram o navio todo, não encontraram maconha. Aí então o senhor está preso, cadê a maconha? O senhor jogou fora a maconha? Não tem maconha nenhuma aqui. Aí um dos tripulantes lembrou, comandante, tem lá o moço que veio de Ponta da Areia, na Bahia, que o nome dele é Maconha. Entendeu? Ah, maconha! Aí maconha veio correndo. Pois não, comandante, pois não, maconha é suas ordens. Então desfez-se o mistério, quer dizer, na realidade, causou-se esse reboliço todo no navio, na Baía de Guanabara, e se viu então que a maconha falada não era essa maconha droga hoje que tão infelizmente prolifera, né, aqui, mas era maconha, um cidadão bom, um craque de futebol, a quem nesse livro nós prestamos uma homenagem. Essa é a história de maconha.